Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, gravador de vídeos como este aqui, onde a gente conversa sobre fotografia. Se você gosta de fotografia, talvez seja uma boa ideia você se inscrever neste canal. Se você gostar bastante do meu trabalho, junte-se à comunidade de apoiadores no Apoia-se ou também seja membro clicando no botão Seja Membro aqui do canal. Hoje nós conversaremos sobre tamanho de sensor de câmera, APS-C, full frame, médio formato, se afinal de contas nos dias de hoje isso faz diferença no nosso trabalho, que diferenças, se acontecem e se isso é importante nestes tempos. Lembrando que se você tem uma câmera médio formato, full frame, APS-C, ou seja lá qual for o tamanho do sensor, e também drones, smartphones, notebooks, entre outros dos nossos equipamentos de trabalho, faça seguro do seu equipamento com o pessoal da Fotoseg. Eu faço seguro de todos os meus equipamentos com a Fotoseg, sou cliente deles há anos e recomendo que nós façamos seguro dos nossos equipamentos. Afinal de contas, os equipamentos custam muito caro para a gente ficar dando aí moleza com o nosso investimento por aí. Seguro de câmera, de lente, de acessórios, de equipamentos fotográficos não são caros, na minha opinião. É uma porcentagem do valor do seu equipamento e esse valor também tem uma variação conforme as coberturas que você contrata. Quem pode te orientar sobre isso é o pessoal da Fotoseg. Telefone, contatos deles estão passando aqui na tela e estão na descrição deste vídeo. Muita gente pergunta se precisa da nota fiscal de um equipamento para fazer o seguro. Geralmente não precisa, você precisa mandar fotos onde apareça o número de série, mas quem pode te orientar melhor sobre isso é o pessoal da Fotoseg. Então, entre em contato com eles, dá uma chegada lá no site, manda WhatsApp, telefona. O pessoal de lá é super atencioso, esclarece todas as dúvidas. Eu sou cliente deles há sei lá quantos anos e recomendo muito. Então, câmera, lente, seja aí médio formato, APS-C, full frame, qual for o seu equipamento, faça seguro e proteja o seu investimento. Mas vamos falar dos tamanhos de sensores e as influências que isso pode trazer para o seu trabalho. Eu fiz uma pesquisa. Duas pesquisas seguidas lá no meu Instagram, perguntando para a galera que me segue por lá, primeiro, se na opinião das pessoas fazia diferença nos dias de hoje ter uma câmera de médio formato ou se full frame resolvia tudo. E vou falar números arredondados aqui e os números certos vão aparecendo aqui na tela. Mas mais ou menos 2/3 do público disse full frame resolve tudo. E 1/3 do público disse não, o médio formato ainda faz diferença. E aí eu fiz uma pesquisa na sequência dessa que era APS-C resolve tudo ou full frame ainda faz diferença? E as porcentagens ficaram muito parecidas porque cerca de 2/3 do público disse que full frame ainda faz diferença e 1/3 disse que APS resolve tudo. A APS-C popularmente chamada aí de cropada. O termo certo é o APS-C. Eu achei interessante que do sensor menor APS-C para o full frame, uma maioria de pessoas entende que faz diferença. Agora, do full frame para um maior que ele, que é o médio formato, uma minoria de pessoas entende que faz diferença. Há uma prevalência da preferência pelo full frame. E aí a gente começa a debater num sentido talvez um pouco mais técnico para entender como isso acontece. Lógico que a gente vai tratar isso de uma forma um pouco ampla e menos específica, porque não adianta eu falar assim, full frame da Canon versus médio formato da Fuji, APS-C da Nikon versus... A gente tem várias marcas com tecnologias diferentes e às vezes com geração, idade tecnológica diferente. Então vamos colocar da seguinte forma. Quando eu estou falando de APS-C, full frame e médio formato, eu estou falando de tamanhos de sensor de captura de imagem e supondo igual qualidade tecnológica entre eles para que essa comparação seja válida. E eu não tenho nenhum fabricante hoje no mercado que atue nos 3 formatos. Então, APS-C e médio formato a gente encontra na Fuji.
APS-C e full frame a gente encontra na Canon, na Nikon e na Sony, mas Canon, Nikon e Sony não fazem médio formato. Hasselblad só faz médio formato e não faz outros tamanhos. Então a gente não tem. Você vai encontrar equipamentos de médio formato, full frame e APS-C na Leica, mas Leica é muito nicho de mercado e os equipamentos têm idades aí tecnológicas diferentes. Assim, não acho que a gente vai conseguir falar isso em termos absolutos, com todos os detalhes de todos os fabricantes, mas o que acontece entre esses formatos que pode justificar ou não uma preferência por um ou por outro. A primeira coisa que a gente vai notar, vamos imaginar um sensor, hipotético, né, imaginário, de 50 megapixels. Um APS de 50 megapixels, um full frame de 50 e um médio formato de 50. Existe médio formato de 50 megapixels e full frame de 50 megapixels. Não tem um APS de 50, mas imaginemos a existência de mesma resolução, portanto mesma contagem de pixels. Lembrando que eu tenho um vídeo muito bom aqui no canal sobre, afinal de contas, quantos megapixels são suficientes para cada tipo de trabalho. Dá uma chegada lá se você tem dúvida nesse assunto. Mas suponhamos 50 megapixels. Podia ser 30, podia ser 100, podia ser qualquer coisa. Vamos ficar com 50. Se um sensor menor, o APS-C, e o full frame tem a mesma contagem de pixels, então é natural que eu diga que os pixels do APS-C são menores. E na mesma lógica, os pixels do sensor médio formato serão maiores, porque eu tenho a mesma quantidade de pixels em áreas que vão do APS, que é menor, para o full frame, que é maior, para o médio formato, que é maior. Então eu estou tendo pixels cada vez maiores. Qual o efeito de um pixel maior? Supondo, como eu disse no começo do vídeo, iguais idades tecnológicas, iguais projetos tecnológicos. Então o que acontece é assim. Se eu tenho um pixel maior, a área de recebimento de luz desse pixel é maior. Se a área de recebimento de luz do pixel é maior, o sinal elétrico gerado pelo impacto da luz nesse fotossensor específico é maior. Sinal maior atua sobre a relação sinal-ruído de uma câmera. Porque a gente fala muito de ruído de imagem, mas o correto é falar relação sinal-ruído. Porque o ruído de imagem é uma constante de interferência dentro de um sensor de captura de imagens. E o sinal é a informação útil entrando por ali. Quando a gente tem um sinal muito pequeno, perto do chão de ruído de imagem, quando a gente sobe o ISO, consequentemente amplifica o sinal, a gente está amplificando junto o ruído e eles ficam próximos. Já quando a gente tem muito sinal e a gente faz essa subida de ISO ou um clareamento de imagem no computador, a gente está ainda com eles distantes, então o ruído é pouco significativo diante do sinal quando o sinal tem bastante volume. Então, tendo muito sinal de imagem, ele fica distante do ruído. Então, se eu tenho tamanhos iguais de pixel, eu terei maior volume de captura de luz num pixel maior, gerando maior sinal. Gerando maior sinal, eu distancio ele do ruído de imagem daquele equipamento. Então, resumo dessa ópera é: iguais contagens de pixel, por exemplo, 50 nesse nosso exemplo, 50 milhões de pixels, 50 megapixels, tendem a ter menos ruído de imagem no médio formato porque o sinal lá ficou mais forte, e tendem a ter mais ruído de imagem no APS-C porque o pixel é menor e o sinal ficou mais fraco, e meio termo das coisas para o full frame. Assim, mesmas contagens de pixels tendem a uma melhor qualidade de imagem no sentido do menor ruído de imagem no médio formato, seguido do full frame, seguido do APS-C. Se no seu trabalho ruído de imagem é muito significativo, esta lógica vai ser possivelmente aplicada para você decidir o equipamento ideal para você. Vamos mudar um pouco isso e vamos imaginar que a gente chega num determinado tamanho de pixel que oferece ótima relação sinal-ruído. Então eu cheguei num tamanho de pixel ideal, um tamanho de pixel bacana que resolve os meus problemas. Se eu tiver sempre um tamanho fixo de pixel, mas eu estou aumentando o tamanho do sensor de captura de imagem,
naturalmente cabem mais pixels num sensor maior do que num sensor menor. Assim, digamos que caibam 25, 26 milhões de pixels ou 26 megapixels num sensor APS-C. Se eu mantiver o mesmo tamanho de pixel para um sensor full frame, esse sensor full frame vai ter 40 e poucos, 50 megapixels. E se eu mantiver esse tamanho de pixel para o médio formato, ele vai ter 70, 80, 90, talvez 100 megapixels. Assim, se eu não tiver a vantagem de relação sinal-ruído porque eu estou crescendo o tamanho do pixel, se eu mantiver o tamanho do pixel, eu cresço a resolução, eu cresço a quantidade de pixels, a quantidade de megapixels. Por isso nós vemos uma coisa no mercado que é o seguinte: os sensores APS-C parecem ter parado em 32 megapixels, que é a resolução da 90D e da M6 Mark II da Canon. Pouco abaixo disso, com 26 megapixels, a gente tem as Fujis APS-C, como a X-T4, por exemplo. E não tem mais do que isso, não tem um sensor APS-C de 50 megapixels. Mas a gente tem muitas full frames de 40, 50 e até 60 megapixels, que é o caso da Sony A1 com 60 megapixels ou 50. Uma das duas Sonys, a Sony A1 e a A7R4, uma delas aí está entre 50 e 60 megapixels, a Canon EOS R5 com 45, a Nikon D850 e a Z7 e Z7 II também com 45. Então essa faixa, 5 DSR da Canon com 50 megapixels. Então você tem um monte de full frames ocupando esse blocão aí entre 40 e 60 megapixels, que é uma resolução que aparentemente o APS-C não atinge. E nas médios formatos você começa em 50 megapixels e você tem modelos de 100 megapixels. Aparentemente não é tão possível enfiar 100 megapixels num full frame e aparentemente não é tão possível enfiar 50 megapixels num APS-C. Possível é porque a gente já viu celulares aí com 100 megapixels, mas estamos falando de manter uma qualidade de imagem de altíssimo padrão. Nesse sentido, se você precisa muito de resolução, e eu tenho um vídeo muito bacana aqui no canal falando de resolução de câmera e tamanho de impressão, porque esse assunto vai interessar bastante para quem faz fotografia fine art com grandes impressões. Tem gente que faz fotografia fine art em tamanhos menores e tem gente que faz aquelas gigantografias para de repente decorar uma parede inteira com foto. Para quem entra nesse mercado, o tamanho de resolução, a quantidade de pixels é um fator importante na hora de decidir por um equipamento. E aí de repente uma média formato de 100 megapixels que está oferecendo a qualidade de imagem em termos de relação sinal-ruído, a de uma full frame de 40 e pouco, 50, que está oferecendo a qualidade sinal-ruído de uma APS-C de uns 26 megapixels. Então, se resolução é muito importante para tamanho de impressão, ou se você faz muito corte na pós-produção, porque, por exemplo, quem fotografa eventos com lente fixa, quem gosta de fazer um evento inteiro com uma 35mm, é muito comum entre quem faz isso cortar bastante a imagem toda vez que você quer aproximar um pouquinho o quadro, porque você estava com a 35, você não tem a 50, uma 85, e aí você usa o poder de resolução da sua câmera para ter margem de corte. Quem gosta de fazer isso vai precisar de arquivos com bastante resolução para ter essa margem de corte. Neste sentido, você ter a opção de mais resolução pode ser um bom negócio. Tudo que eu estou falando são os aspectos realmente práticos da diferença dos tamanhos de sensores. Então, ou eu posso colocar mais pixels num sensor por ele ser maior e consequentemente ter mais resolução, ou eu posso ter a mesma quantidade de pixels, então pixels maiores e consequentemente menor ruído de imagem, na medida em que eu cresço um sensor do APS passando pelo full frame e chegando no médio formato. Para a grossa maioria das pessoas, o APS-C resolve boa parte das necessidades, porque pouquíssimas pessoas precisam mais do que os 26, 28, 30 megapixels que o APS já chegou em termos de resolução. Muito pouca gente imprime maior do que isso, muito pouca gente tem tantos problemas com ruído de imagem que não pode ficar na faixa aí até ISO 3200, que é o que as APS-Cs vão muito bem. Então, nesse sentido, pouca gente precisa de mais do que o APS-C. O full frame já vai oferecer mais margem, seja de resolução, seja de ruído de imagem, porque com uma contagem de pixels mais
controlada, por exemplo, a EOS R6 da Canon, que tem 20 megapixels, a Nikon Z7, a Sony A7 III, câmeras de 24 megapixels, essas câmeras vão muito bem a ISO 12800, que um APS-C dificilmente vai chegar. Então, se eu mantive a contagem de pixels mais baixa, eu subo a qualidade de ISO de uma câmera. E isso pode ser significativo para um fotojornalista, por exemplo. Entendam essa relação, porque essas são as relações práticas. Tem um monte de mitologia espalhada pela internet sobre diferença de profundidade de campo, o foco e desfoque. O fundo aqui está desfocado e a gente está com uma full frame e está em f4. Tem muita gente que entra com a conversa de que uma médio formato teria mais desfoque de fundo de imagem que uma full frame, que teria mais desfoque de fundo de imagem do que uma APS-C. Desfoque, gente. Eu já expliquei isso no vídeo lá, o bokeh, abertura, desfoque, que é o para lá do básico sobre esse assunto. É só uma relação entre teu comprimento focal, comprimento de lente, abertura de diafragma e a distância das coisas. Reparem bem que o desfoque aqui da estante diminui quando eu chego aqui atrás e aumenta quando eu chego aqui na frente. Porque o grande fator influente do desfoque é a proximidade entre quem está focado e a câmera e quem está focado e o fundo. Isso é o que mais influencia. Segundo da abertura, a gente está em f4 e mesmo assim pode desfocar bastante o fundo aqui. Então, estas coisas, abertura, comprimento focal e distâncias, governam a profundidade de campo, não o tamanho do sensor. Então você pode conseguir equivalências entre o médio formato, o full frame e o APS-C no sentido da combinação de lente, distâncias e aberturas que você está usando. Então isso não é um fator significativo. Dá para se buscar a tal da equivalência entre os formatos, escolhendo sabiamente lentes e aberturas. Então eu não acho que profundidade de campo, foco e desfoque seja fator significativo de diferença. Também qualidade de lente. As lentes da Hasselblad de médio formato são excelentes. As lentes da Fuji de médio formato são excelentes. Mas as lentes da série L da Canon para full frame são maravilhosas. A série G Master da Sony é maravilhosa. As Nikons topo de linha também. Então você tem lentes excelentes no full frame. E a linha de lentes APS-C da Fujifilm é uma das melhores linhas de lente APS-C que a gente pode imaginar, com lentes de alta qualidade. Então, também por qualidade de lente, não acho que seja um diferencial. Também não podemos entrar na coisa específica do equipamento, tipo, olha, uma full frame foca mais rápido. Isso não existe, depende da câmera. É possível uma médio formato focar rápido, é possível uma APS-C focar rápido, depende do modelo de câmera e do sistema de focalização que está embarcado nela. Assim, não vamos entrar nas coisas que podem ser específicas de um equipamento e não relacionadas ao tamanho de sensor. E um último ponto, que aí é preço, tamanho e peso. Vamos colocar essas três coisas. Geralmente, igualadas às condições tecnológicas, médio formato vai ser o mais caro dos sistemas, o full frame vai ficar no meio do caminho e o APS-C vai ser um pouco mais em conta. Se é que a gente pode falar de em conta em termos de equipamentos fotográficos aqui no Brasil. Mas vai seguir uma regra, né? O preço vai subindo do APS, passando pelo full frame, chegando no médio formato. O tamanho vai subindo do APS para o full frame para o médio formato. E o peso também vai subindo. Porque por mais que hoje a gente consiga fazer corpos de câmera compactos no full frame e também no médio formato, as lentes são maiores, porque você tem que projetar um círculo de imagem maior no médio formato ou maior no full frame em relação ao APS-C. Então, quando você tem que projetar círculo de imagem maior, os vidros são maiores, vidros maiores pesam mais. Então, a lente de médio formato é maior que a lente de full frame e a lente de full frame é maior que a lente de APS-C. Por isso, vai ser mais caro, por isso vai ser maior, por isso vai ser mais pesado. Então, se tamanho e peso de equipamento é fundamental para você, o APS é mais o teu negócio. O médio formato não tanto. E o full frame fica no meio do caminho. Por fim, gente, eu quero entrar no último dos fatores aqui que a gente tem que levar em conta. Porque a frase mais repetida por fotógrafos é: o equipamento não faz diferença, o que faz diferença é o fotógrafo. Mas sabe uma coisa que faz diferença e que ninguém comenta? Se esse fotógrafo em questão está se sentindo bem com o seu equipamento ou não, que é o fator psicológico
dessa relação entre quem clica e a ferramenta usada para clicar. Se a pessoa que está clicando não se satisfaz com o que vê na tela depois, não se satisfaz com o que vê impresso depois, não está feliz com o equipamento que tem, o equipamento vai fazer diferença para essa pessoa, nem que seja não no nível técnico, que é o que a gente vinha conversando, mas no nível psicológico. Então vai ter alguém que estava com uma APS-C, não está feliz e de repente fica feliz quando compra uma full frame e olha para a imagem e mesmo que não exista uma diferença real naquilo que a pessoa está vendo, ela enxerga uma diferença, porque ela está mais feliz agora e essa felicidade vai dar uma diferença na percepção. E isso pode acontecer também para o médio formato. E de repente a pessoa fala, putz, agora eu tenho a câmera dos meus sonhos. E ela inclusive vai fotografar melhor. Porque estando mais satisfeito ou satisfeita, você mudou lá suas endorfinas, seus hormônios, suas coisas e você rende mais. A sua potência de agir, a sua vontade de clicar melhorou. Então o equipamento faz uma diferença, se não no sentido técnico, e que faz também, como a gente estava conversando, mas faz uma diferença no sentido psicológico para muita gente. E aí eu não tenho como entrar num julgamento de certo e errado disso, porque é totalmente subjetivo, vai de cada um mesmo. Se você sente que você vai ficar mais feliz vendo a imagem lá num viewfinder de uma médio formato ou de uma full frame, então você tem que correr atrás do seu sonho, você tem que correr atrás daquilo que venha satisfazer as suas necessidades pessoais. E se você correu atrás do seu sonho e precisa proteger esse sonho, esse investimento, você faz seguro do seu equipamento lá com o pessoal da Photoseg. Já falei deles no começo do vídeo. Sou cliente da Photoseg há muito tempo, faço seguro de todos os meus equipamentos com eles e recomendo. Os dados da Photoseg estão na descrição deste vídeo. E você, o que acha disso tudo? Faz diferença para você o tamanho do sensor da sua câmera? Você prefere um APS-C? Você prefere um full frame? Você prefere um médio formato? Ou você tem algo hoje e sonha com alguma outra coisa que você pretenda atingir um dia? Conta aí nos comentários o que você pensa disso tudo. Diferenças técnicas vão girar em ruído de imagem e poder de resolução. Outras diferenças vão girar no tamanho, no preço e no peso dos equipamentos. O resto depende de que combinações a gente está fazendo. Mas conta aí nos comentários o que você acha disso tudo e lembre-se que você pode se tornar membro aqui do canal, você pode se tornar apoiador junto ao Apoia-se e a gente se vê num próximo vídeo. Eu sou Armando Vernalha Júnior e até a próxima. Tchau!